Qual a relação do domingo de Ramos com a Páscoa? Do ponto de vista bíblico, nenhuma. Vamos falar sobre isso. As diferenças entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica, elas não se limitam na data de comemoração. Nós sabemos que a data original da Páscoa é estabelecida pela Torá no 14º dia do primeiro mês do calendário hebraico, que é o mês de Nissan, que antigamente era conhecido como Aviv, que é o início da primavera no hemisfério norte. Então a data do Pêssar, pela Bíblia, como estatuto perpétuo, é o dia 14 do primeiro mês ao entardecer. Mas, no século IV, no Concílio de Nicéia, mudaram a data do Pêssar. Estabeleceram a data do Pêssar para o primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de primavera do hemisfério norte. Então, houve essa mudança de data, mas não foi apenas isso. Hoje, boa parte do mundo ocidental, a maioria dos cristãos, comemoraram o Domingo de Ramos. Essa celebração inaugura o que é chamado de Semana Santa, que culmina com a celebração da Páscoa. O fato curioso nessa celebração, ou do ponto de vista bíblico, ela não tem relação com a Páscoa. Mas por que isso aconteceu? Por que isso foi incorporado nesta festa tão importante? Isso aconteceu por causa do que nós chamamos de compressão literária. Sim. O que é isso? É quando você tem uma gama muito grande de informações a ser passada em um espaço de tempo reduzido. Então as informações elas são comprimidas, construídas de forma mais harmônica possível para ser transmitida. É semelhante ao que acontece com os filmes biográficos. Por exemplo, a obra ou a carreira de um cantor famoso, onde 30, 40 anos de carreira é comprimido em um espaço de 2 horas de filme. Né? E tudo é contado de forma tão harmônica que parece que as coisas aconteceram sequencialmente, cronologicamente, daquela forma que está no filme, mas não, passaram-se muito tempo. E o que acontece ali nos 4 evangelhos é a mesma coisa. Temos a impressão que Yeshua, Jesus, entrou em Jerusalém, em uma semana, ele fez tudo o que fez, e no final desta semana ele veio a ser crucificado. Mas isso não resiste ao escrutínio crítico, porque foram muitos acontecimentos, muitos eventos, diversos encontros. Foi um espaço que foi preenchido com muitas parábolas. Houve viagens, por exemplo, até Betânia, e muito pouco provável desses eventos terem acontecido em uma semana. Mas então, o que aconteceu? Né? Qual foi o período que ele entrou? A própria utilização dos ramos na sua entrada triunfal nos dá uma dica de qual foi o período que ele entrou. Assim que ele entra em Jerusalém, ele foi saudado, e a Bíblia, né, os 4 evangelhos, vão dizer que ele foi recebido com folhas de oliveira, com ramos de oliveira, ramos de palmeiras, e isso é muito curioso, porque há uma celebração bíblica chamada Sukkot, onde é ordenado a construção de tendas, a utilização de ramos de palmeira, de salgueiro, de murta, né? Até mesmo hoje na tradição judaica, em Sukkot, nós utilizamos as 4 espécies, né, que é chamado de lulav, né, que tem um ramo de palmeira, de salgueiro, de murta e o fruto chamado etrog. Então é em Sukkot que nós temos o costume de colher ramos de árvores. E a entrada de Yeshua em Jerusalém é saudada com ramos de árvores. Isso não é curioso, isso não é aleatório.
Veja, o próprio nascimento de Yeshua pode ser rastreado e nós vamos chegar à conclusão que ele nasceu em um período de festa bíblica. E qual festa ele nasceu? Em Sukkot, que no Ocidente é conhecido como tabernáculos. Ele nasce em tabernáculos, ele entra em Jerusalém, em tabernáculos. Agora, o período de entrada em Jerusalém até a sua morte aconteceu em 6 meses, e não em uma semana. E por que isso é importante? É porque, para se entender todo o trabalho do Messias, ele não pode estar desconectado da Torá. Em hipótese alguma, ele iria contrariar a Torá, porque se ele assim o fizesse, ele não é o Messias. Porque uma das responsabilidades de um Messias é guardar consigo uma cópia da Torá, é ter consigo a Torá e legislar e governar a partir da Torá. Não faz sentido um Messias que iria contrariar, alterar ou substituir a Torá. Então, a tradição, e aqui a gente não está questionando as tradições, não está querendo contradizer ou atacar a fé alheia. Nós só estamos aqui corrigindo alguns detalhes, ou apontando alguns detalhes, né? Porque não há nenhuma relação entre Ramos com o Pêssar bíblico. Ele pode ser uma tradição cristã, mas ela não tem relação com o Pêssar bíblico, que tem como elementos centrais a matzá, o pão sem fermento, o maror, que são as ervas amargas, e o Korban Pêssar, o cordeiro, que é imolado nessa época, que não pode ser enquanto não houver templo. Então, o Domingo de Ramos é uma tradição que floresceu, né? A prática dela vem desde o século IV, e nós podemos saber disso a partir de um manuscrito encontrado em 1884, um relato atribuído a uma peregrina cristã chamada Herégia, que testemunhou uma procissão ou procissões sendo realizadas em Jerusalém nesse período do século IV, onde as pessoas saíam do Monte das Oliveiras carregando várias folhas de palmeiras, de salgueiro, iam louvando ao Criador, e todo esse processo e toda essa procissão que saía do Monte das Oliveiras e até o Santo Sepulcro era conduzida e supervisionada por um bispo. Né? Então é uma prática antiga, né? Mas ela é fruto de uma tradição, de um determinado segmento, mas não é bíblico. O Domingo de Ramos, ele é uma tradição cristã e a gente respeita, mas ela não é um elemento do Pêssar original, conforme nós falamos. Ok? Se você gostou desse vídeo e achou útil, compartilhe. Shalom, shalom.